Chega a este local o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, que presidirá esta cerimônia militar, sendo recebido pelo comandante da Base Aérea de Brasília, Coronel Aviador Jorge Marcelo Martins da Silva. Serão prestadas as honras militares de estilo. O comandante da tropa, Major Aviador Tiago Romeiro Capuchinho, apresentar-se-á ao presidente da República, que passará em revista a tropa. Dá pra fazer isso aí. Tem que ver agora. Hein? Tem que ver recurso. Dá uma olhada nisso. Vou dar uma olhada, vou falar. Tá bem? Mil uniformes. Fudido. Isso dá. Neste momento, o presidente da República, acompanhado pelo comandante da Base Aérea de Brasília, dirige-se à tribuna de honra, onde será recepcionado pelas seguintes autoridades: Vice-presidente da República, Milton Mourão; Ministro de Estado da Defesa, Walter Souza Braga Neto; Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior; e por oficiais generais, membros do Alto Comando da Aeronáutica. Convidamos todos os presentes a tomar seus assentos.
A Força Aérea Brasileira registra e agradece a honrosa presença das seguintes autoridades: Ministros de Estado, Comandante da Marinha do Brasil, ex-comandante da Aeronáutica, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, deputados federais, secretário-geral do Ministério da Defesa, ministros do Superior Tribunal Militar, oficiais generais, membros do Almirantado, do Alto Comando do Exército e do Alto Comando da Aeronáutica de ontem e de hoje, secretários do Ministério da Defesa, diretor-geral do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, consultor-geral da União, oficiais generais da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Aeronáutica, adidos militares estrangeiros acreditados junto ao governo brasileiro, autoridades dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil, diretores de empresas aéreas, comandantes, chefes e diretores de organizações militares. Há 148 anos nascia na Fazenda Cabangu, em Palmira, Minas Gerais, Alberto Santos Dumont. Aquele que escreveria seu nome de forma indelével na história da humanidade, deixando para gerações que se seguiram exemplos de pioneirismo e de idealismo, alicerçados na capacidade de transformar em realidade um sonho que parecia impossível. E por sua fé, capacidade e realizações, fez-se digno de tornar-se o pai da aviação e o patrono da aeronáutica brasileira. Convidamos os presentes a posicionar-se de pé. No preito à memória de Santos Dumont, será hasteada a insígnia de Marechal do Ar. Solicitamos aos presentes a gentileza de tomar os seus assentos. Palavras do comandante da Aeronáutica, alusivas ao 148º aniversário do nascimento de Alberto Santos Dumont. Marechal do Ar Alberto Santos Dumont.
Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, Senhor Vice-Presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão, em nome dos quais cumprimento as demais autoridades já nominadas pelo cerimonial. Senhoras e senhores, bom dia. É da natureza humana a obstinada busca por superar limites e vencer desafios. Seguindo esse manifesto, o espírito aventureiro e abnegado do patrono da aeronáutica brasileira, Alberto Santos Dumont, fez com que o mais pesado que o ar realizasse nos céus do campo de Bagatelle, perante a comissão científica do Aeroclube da França e de grande multidão, o voo que mudaria os rumos da história. Logo, o pai da aviação seria imortalizado por prever o primordial papel do avião como meio de transporte, que mesmo com a utilização decisiva nos conflitos bélicos, tornou-se um instrumento de seu desejo inicial que permite a integração, a união e a amizade entre os povos. Ao comemorarmos 115 anos do primeiro voo do 14 bis neste ano, continuamos nossa navegação rumo a um futuro promissor e pleno de realizações, ratificando dia a dia a importância dos meios aéreos para o desenvolvimento, para as relações pessoais e para a nossa Força Aérea Brasileira, as asas que protegem o país. São por meio dessas asas que, mesmo em momentos de tantas dificuldades como o atual, a FAB não tem se omitido em cumprir sua missão institucional de manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional com vistas à defesa da pátria. Em nossas asas, 70 mil homens e mulheres de azul cumprem a missão de defender, controlar e integrar os 22 milhões de quilômetros quadrados sob nossa responsabilidade. Diante da necessidade, nossas aeronaves e organizações militares entram em batalhas, em diversas frentes, como o atual combate à pandemia do novo coronavírus, transportando vacinas, repatriando brasileiros, evacuando doentes para tratamento. Nossas asas protegem o nosso povo. Nesse sentido, nossos militares empenham-se no esforço integrado do governo federal com o Ministério da Defesa, o Ministério da Saúde e o Comando da Aeronáutica, a fim de atingirmos um objetivo comum, que é o salvar vidas. Para isso, temos a convicção de que devemos permanecer irmanados. Nós que vestimos azul, estamos na labuta por uma força aérea mais moderna, eficiente e zelosa com a sua história. Caros agraciados com a medalha Mérito Santos Dumont, nesta data, registro minhas congratulações a todos os homenageados pela imposição dessa importante distinção. Sintam-se honrados por receberem esta comenda, pois ela representa o mais puro exemplo do pioneirismo e do idealismo de Santos Dumont, alicerçados na capacidade do povo brasileiro transformar sonhos em realidades. Tal conquista vai muito além das tradições cultuadas em nossa instituição. Na verdade, assinala o reconhecimento da Força Aérea Brasileira a cada um dos senhores, destacando mais uma vitória em suas carreiras. Meus comandados, ao celebrarmos o 148º aniversário de Alberto Santos Dumont, exalto a necessidade de reconhecermos naquele que viveu o protagonismo da sua época um visionário de oportunidades, mesmo em tempos desafiadores. Dumont provou o motivo pelo qual, anos mais tarde, se tornaria o patrono da aeronáutica brasileira, e fez isso vencendo a escassez de ferramentas adequadas, o desafio do controle do aparelho e a descrença de alguns à época, para concluir o célebre voo de 250 metros em Paris. Nosso patrono deixou legados inimagináveis para a humanidade, e nós, da Força Aérea Brasileira, devemos seguir inspirados em superar todas as nossas dificuldades, resilientes e atentos à nossa missão. Somos os legítimos herdeiros de Santos Dumont e, por força de nossa contribuição, pertencimento e dedicação, tornamo-nos exemplos vivos de patriotismo, comprometimento e profissionalismo, dignos da coragem e do dever com a pátria demonstrados pelo mineiro de Cabangu. Que nada nos tire o orgulho do que fomos, do que somos e ainda mais do que queremos ser.
É fruto desse pensamento positivo que viceja o honroso sentimento de cumprimento da missão. Por fim, celebramos a memória e o desejo de inovação do nosso homenageado, o pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira, Alberto Santos Dumont. Que ele seja fonte de inspiração para superarmos limites e vencermos desafios, alcançando novas conquistas para a Força Aérea Brasileira e para o nosso querido Brasil. Parabéns, Santos Dumont. Parabéns, Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país de um povo soberano. Muito obrigado. Convidamos todos os presentes a posicionar-se de pé para juntos cantarmos o hino dos aviadores, letra do capitão aviador Armando Serra de Menezes e música do tenente músico João Nascimento. A bandeira nacional, conduzida pelo primeiro-tenente médico Gustavo Messias Costa, deslocar-se-á para ocupar posição de destaque. Jota na escuta.
mais da Tente, se possível, segurar essas aproximações. Cadenciado de solene ritual cívico, a bandeira nacional, para assumir posição de destaque num ato que daqui a instantes será realizado. O pavilhão nacional encerra, no conteúdo grandioso de sua simbologia, a própria alma da nacionalidade, vibrante e esperançosa, em toda a condensação histórica do passado de glória em que nos louvamos, e em todo o vislumbre otimista do futuro do Brasil que almejamos. Concitamos a todos os presentes que, neste momento, adotem a mais respeitosa atitude reverencial, pois é a própria nação brasileira que, representada no magno símbolo, toma seu lugar de honra. Convidamos os presentes a tomar seus assentos. Imposição da medalha Mérito Santos Dumont. Instituída na aeronáutica em homenagem ao espírito do imortal brasileiro Alberto Santos Dumont, por ocasião das comemorações do cinquentenário do primeiro voo do mais pesado que o ar. É uma distinção concedida a militares do comando da aeronáutica que se hajam destacado no exercício de sua profissão, a militares das Forças Armadas nacionais e estrangeiras que se tenham tornado credores de homenagem especial e aos cidadãos brasileiros e estrangeiros que tenham prestado notáveis serviços à aeronáutica brasileira. Neste momento, temos a honra de convidar os agraciados com a medalha Mérito Santos Dumont a ocupar seus lugares no dispositivo com a frente voltada para as tribunas.
Convidamos os paraninfos a tomar suas respectivas posições para a imposição das medalhas. Durante a imposição, os oficiais agraciados individualmente tomarão a posição de sentido e perfilarão suas espadas. No momento em que o paraninfo defrontar, o militar abaterá a espada. Quando esse atingir o agraciado seguinte, o oficial perfilará a espada, voltando à posição de descansar com a espada desembainhada. O militar desarmado tomará a posição de sentido e, no momento em que o paraninfo defrontar, fará a continência individual. Quando esse atingir o agraciado seguinte, desfará a continência, voltando à posição de descansar. Posso ir? Não. Esperar? Pode ir? Já é em posição. Pode? Convidamos a audiência a posicionar-se em pé. Será procedida a imposição da medalha Mérito Santos Dumont. Solicitamos os paraninfos a efetuar a imposição da medalha como homenagem especial a personalidades civis e militares brasileiras e estrangeiras. São agraciadas nesta cerimônia as seguintes personalidades: deputados federais: Carlos Roberto Coelho de Matos Júnior, Cristine Nogueira dos Reis Tonieto, Hélio Fernando Barbosa Lopes, Pedro Lucas Andrade Fernandes Ribeiro, Guilherme Muraro Derrite, Franco Cartafina Gomes, Grace de Queiroz Elias, José Silva Soares, Beatriz Kisses Torrentes de Sordi, Júlio César Ribeiro, Luiz Alberto Ovando, Mariana Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes. Senhor Arthur Cerqueira Valério, vice-almirante Carlos Eduardo Horta Arendt, general de divisão Obina Chucudi Adjuva, embaixador Kenneth Félix. Contra-almirantes Rudiclei Cantarim, Nestor Francisco Miranda Júnior, embaixador André Ricardo Heráclio do Rego, senhores Felipe Cascais Sabino Bresciani, Rodrigo Sorente Auer Vieira, Leonardo Augusto de Andrade Barbosa, capitão de mar e guerra Alberto Ralfique Cisário, coronéis Lawrence Harris, Sérgio Adolfo Rojas Schwemmer, Arife Adinugro, capitão de mar e guerra Manuel Francisco Silveirinha Canané, coronel Peragni Robert Persson. Senhores Cássio Cavalcante Andrade, João Marcelo de Castro Novaes, capitães de mar e guerra Ralph Guita Smith Reiser, Wagner Bellarmino de Oliveira, Fábio Tayarou Marques, coronéis Carlos Luiz Guedes Neto, Anderson de Souza Pedra, Emílio Vanderlei Ribeiro, Ubiratã de Oliveira Magalhães, André Iderone Espindola Santo, Maurício da Costa Vargas, conselheiro Herbert de Magalhães Drummond Neto, senhor Lúcio Alves Ângelo Júnior, senhora Clecione Alves Gomes, deputado distrital Yolando Almeida de Souza, coronel da Polícia Militar Márcio Cavalcante de Vasconcelos. Senhores Luiz Gustavo Barbosa de Oliveira, André Gustavo Silva Santana, Felipe Espinosa de Oliveira, Jaime Domingos Casas, Paulo Kepler Duarte Sampaio Júnior, Rogério Costa de Andrade, capitães de fragata Márcio Braga de Souza, Renato Real França, Wagner Pinto Alves, Flávio Sérgio Rezende Nunes de Souza, Maicon Jesus Domingues Luiz, Luiz Henrique Parreira Fontes, Tenentes Coronéis Paulo Jorge Fernandes da Hora, André Horta Piancó, Felipe Ribeiro da Silva, Sandro de Nazaré Ciribelli, Marcelo Zeitone, Senhora Maria Genilce dos Santos, Juíza Luciana Correia Torres de Oliveira, Doutor Erlan José Peixoto do Prado, Senhor Gabriel Medeiros Vilar, Doutora Ângela Montenegro Taveira. Capitães de corveta Luiz Roberto Farias da Silva, Tarim Machado Senes,
Majores: Reinaldo Rangel Júnior, Vinícius Martini Pérez, José Ribamar Moreira da Silva Júnior, Ronald William Turque de Araújo, Celso Borges Pinto Filho, Ricardo Iderrara Júnior, Miguel Lins Bruno, Luiz Discerneu Lacerda Júnior, José Vinícius Baltazar Souza, Tony Anderson de Oliveira Freitas, Joyce Costa Lima da Silva, Mauro Santos da Silva, Tatiana Willig Araújo, Leandro Macedo de Paiva. Sobrevoam a base aérea de Brasília as aeronaves KC-390 e F-5 da Força Aérea Brasileira. Nilson Rafael Oliveira Gasparello, Daniel Lopes de Lucas, Diogo Fernandes Novo, Fábio de Matos Ferreira, Augusto Feldberg Martins, Tiago Augusto Lento Barcelar Gonçalves, Viviane de Almeida de Farias, Senhor Dalmo Jorge Lima Palmeira, Senhor Daniel Alex Fortunato, Major PM Alessandro Luiz Vieiro Andrade. Senhora Ana Carolina Tanuri Lafayette Marinho, Ana Paula Neves de Camargo, senhores Genete Rosa, Rafael Gustavo Facina Marques, Silvio Otávio Batista de Carvalho. Capitães Danilo Isaac Calhares, Manuel Ricardo Cruz Domingues, Wilson Floripes Júnior, senhores Fábio Carlos Uchoa Salles Ribeiro, Geraldo Costa de Menezes, Vitor Campos Araújo, Fábio Barros Franco de Campos, senhora Gelva Carolina Piatti de Oliveira Doi, senhor José Marcos de Campos Bonfim, senhor Rógeres Gonçalves Veloso de Assis, primeiros tenentes Lindomar Antônio, Eduardo Vita de Oliveira Filho, Vilmarina Francisco Romário Esteves, senhor Enzo José Rivera, segundo tenente Adriano Alves Terpino, senhoras Luciana Silva da Cruz Oliveira, Magda Machado de Miranda Costa, Maria Dolores Santos da Purificação Nogueira, Tarciana da Silva Suzana Suassuna, senhor Alexandre Sidney Guimarães, senhor Fábio Henrique de Azevedo Guimarães, senhora Fernanda Pereira Costa Silva, suboficial Ronaldo Pereira, subtenente Ivanira Aurélio Paulino, suboficiais Marcos Aurélio de Souza Matos, Giordani de Souza Lima, Manuel Messias da Silva Costa Júnior, Jefferson Henrique Losque de Oliveira, Alisson Ferreira da Silva, Carlos Rodrigues da Silva Balada. Primeiros sargentos: Marcos Antônio de Oliveira Fernandes, Diego da Silva Castilho, Neideluce Silva de Andrade, Rodrigo Fabiano Soares Gomes, Anderson Leal Moser Garcia, senhor Marcelo Campos Russo, segundo sargento Rogério de Araújo Bezerra. Terceiros sargentos: Paulo Henrique dos Santos, Alessandro Cavalcante Campos, Elvio Luciano de Oliveira, Cabo Roberto Viana Rodrigues. Será prestada continência à bandeira nacional somente pelos paraninfos e pelos agraciados.
Serão dados os toques de sentido, ombro, arma e, em continência, bandeira, apresentar arma. Somente os paraninfos e os agraciados prestarão continência. Após o toque de descansar, os oficiais embainharão suas espadas, permanecendo nesta posição. Convidamos os paraninfos a retornar às tribunas. Convidamos os agraciados a retornar às tribunas. A bandeira nacional retornará à posição inicial.
Convidamos os presentes a tomar seus assentos. Palavras do Ministro de Estado da Defesa. Obrigado. Excelentíssimo senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, senhor Vice-Presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão, em nome de quem cumprimento a todas as autoridades já nomeadas, senhoras e senhores agraciados com a medalha Mérito Santos Dumont, senhoras e senhores. Feliz é a nação que tem uma personalidade da estirpe de Alberto Santos Dumont, para referenciar e celebrar seus feitos, exemplo de patriotismo e responsável pela projeção do nome do Brasil no mundo. Nesta data, comemoramos os 148 anos do nascimento do pai da aviação. Sua herança inventiva foi marcante para a evolução tecnológica e para a revolução dos transportes no mundo. Santos Dumont é um brasileiro que enche de orgulho a nossa gente e inspira civis e militares com sua história de vida e capacidade de criar soluções para desafios de sua época, sabendo transformar sonhos em realidade. O Ministério da Defesa, aqui representando o sentimento conjunto dos integrantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea, nesta marcante cerimônia, ressalta os feitos do patrono da Aeronáutica, como forma de reconhecimento, por intermédio de lei de 1984, quando foram enaltecidos os méritos deste ícone nacional, consagrando-o de modo honorário a Marechal do Ar. O alto nível de profissionalismo dos integrantes das Forças Armadas demonstra o esforço que os militares brasileiros empenham nas suas missões constitucionais. A defesa aeroespacial de nossas fronteiras, mantendo a soberania nacional, é a missão precípua em que nenhuma outra instituição tem capacidade de executar, somente a nossa Força Aérea, as asas que protegem o Brasil. O atendimento aos anseios da população brasileira, em momentos de crise e aflição, é tradição da profissão militar, com variadas entregas e serviços prestados. Os voos da vida, que transportam órgãos e esperança para milhares de pacientes, o controle do espaço aéreo e o apoio logístico para áreas remotas da Amazônia e do Centro-Oeste. O Brasil sempre contou e sempre poderá contar com seus militares. A defesa e as Forças Armadas permanecem focadas na preservação dos mais caros valores nacionais e no propósito de atuarem como vetores de estabilidade institucional, garantidoras da soberania nacional, da integridade territorial, da manutenção da paz, da liberdade do nosso verdadeiro e supremo soberano, o povo brasileiro. Assim é a nossa história, repleta de exemplos de heróis nacionais, corajosos, com grandeza de caráter e empreendedores, que nos legaram raízes e valores e nos exigem a condução e a transmissão às gerações futuras, a despeito dos obstáculos que são interpostos. Seguindo essa tradição, precisamos de homens públicos com coragem moral e ética, que compreendam os papéis institucionais das instituições nacionais, para que as ações sejam sinérgicas e os resultados sejam efetivos para um Brasil maior. De maneira destacada, com respeito e gratidão, dirijo-me àqueles que hoje são agraciados com a medalha Mérito Santos Dumont. Esta comenda representa de forma simbólica a criação de laços de comprometimento pelo reconhecimento dos relevantes serviços prestados à aeronáutica e à defesa nacional. Parabéns a todos. Brasil, acima de tudo, muito obrigado.
Desfile militar. A tropa desfilará em continência ao presidente da República ao som do dobrado Asas de Prata, de autoria do tenente músico João Nascimento, e do hino dos aviadores, letra do capitão aviador Armando Serra de Menezes e música do tenente músico João Nascimento.
Senhoras e senhores, neste momento, retirar-se-á do local da solenidade o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, a quem serão prestadas as honras militares de estilo. Solicitamos aos senhores agraciados que retirem o diploma e o estojo da medalha na entrada do Salão Jaguar, localizado atrás das tribunas. O comandante da Aeronáutica agradece a presença de todos e parabeniza os agraciados. Está encerrada a solenidade. Defender, controlar e integrar. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.